país como nós vivemos, né, onde tantas pessoas banalizam essa instituição, que é o casamento, a família, nós estamos vendo um exemplo de vocês, uma referência de vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E vem mais 50 por aí. Sobre João capítulo 2. João, capítulo 2, vamos falar a respeito do primeiro casamento onde Jesus esteve presente no Novo Testamento. Eu queria que Deus tenha uma palavra nos nossos corações. Glória a Deus. João, capítulo 2, a partir do verso 1, que tem como título Jesus transforma a água em vinho. Diz assim a palavra do Senhor. João 2, verso 1, diz assim. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Último versículo. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Meus irmãos, conosco vamos meditar nessa palavra. O primeiro milagre de Jesus ocorre aqui nesse texto, no qual nós acabamos de ler, em Caná da Galileia. É interessante que Jesus ele poderia ter feito milagres lá em Jerusalém, que era a cidade mais importante, mais populosa, mas ele escolhe esse lugar que era pequeno, humilde, um lugar com poucas pessoas. Porque a Bíblia fala que Deus ele não aceita a glória humana. Entenda que não é que você não possa glorificar a Deus, aliás, você deve glorificar, exaltar, mas a glória humana é algo falso. As pessoas viram um jogador de futebol que está no auge, quando ele envelhece, as pessoas esquecem. As pessoas gostam de um artista, enquanto ele está no auge, de repente ele parte, ninguém lembra mais. Agora o humano é algo superficial. Hoje gosta, amanhã não gosta, hoje fala bem, depois fala mal, e Deus ele quer algo sincero, verdadeiro. Jesus decide operar num lugar humilde, Caná da Galileia, a 12 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Porque o nosso Deus ele opera em situações humildes. Ele opera em pessoas simples, em lugares simples. E o primeiro milagre de Jesus foi realizado justamente no casamento. Porque Deus tem propósito através da família. Família é algo de Deus. Não foi nenhum homem que inventou, foi Deus. Há uma investida muito grande do adversário das nossas almas contra a família para deturpar valores, né? Valores que nós crescemos, que nós aprendemos, nossos pais hoje dá uma discussão, um debate, não pode isso, não pode aquilo, pode e deve, porque é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual da vida. E ela ensina como o marido deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar o seu marido, como os filhos devem honrar os seus pais e também como os pais devem tratar os seus filhos. E tudo que for contrário a isso vem do adversário, porque isso aqui é a palavra de Deus. O primeiro milagre de Deus, de Cristo, foi no casamento, foi através de uma família. Perceba que a família que é a base da sociedade. A humanidade começa através de uma família. Deus faz Adão, da sua costela tira Eva, e aí eles têm os filhos, Caim, Abel, Sete, tiveram outros filhos e filhas, cuja Bíblia não relata quais eram seus nomes, e a humanidade começa através de uma família. Tempos depois, Deus destrói a humanidade devido ao seu pecado, na época do dilúvio, traz o dilúvio, destrói tudo, e recomeça de novo através de uma família. Noé com sua esposa e seus
3 filhos, Cã, Sem, Jafé, e suas 3 noras. Então Deus ele tem um propósito através da família. Esse casamento ele começa, e ele mal começa e já tem suas dificuldades. Isso é um retrato para nós, porque muitas vezes nós começamos um relacionamento, as pessoas de fora elas só veem aquilo que os outros mostram, né? As pessoas só postam na internet aquilo que elas querem que os outros vejam, mas os bastidores são bem diferentes. Existem dificuldades internas. Existem conflitos dentro de uma casa, dentro de um quarto, dentro de uma convivência que ninguém sabe, ninguém vê, mas Deus está vendo. E Deus é poderoso para cuidar de tudo. Ainda que você perca as rédeas de uma ou outra situação, Deus não perdeu as rédeas da sua vida. Ele não perde o controle. E esse casamento ele começa e já começa com uma crise, porque faltou o vinho. O vinho naquela época era algo extremamente importante, né? Era uma questão de desonra você dizer que não tinha vinho para oferecer aos seus convidados. Porém, esse casamento, diferentemente de outros, ele tinha um detalhe muito importante. Jesus estava ali como convidado. Jesus foi convidado para aquele casamento. Não só ele, como seus discípulos. Nós precisamos convidar Jesus para o nosso casamento. Nós precisamos convidar Jesus para a nossa família. Já notou que muitas vezes a gente se preocupa com tantas pessoas. Eu vou convidar fulano, eu vou honrar ciclano, eu não posso esquecer de Beltrano. Cadê Jesus? Será que nós estamos chamando Jesus para a nossa vida? Você coloca Deus nas suas questões pessoais? Nós precisamos convidar Ele. É Ele que guia as nossas vidas. É Ele que faz dar certo. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse casamento tinha como convidado Jesus. E nós lemos aqui que começou tendo uma crise, mas no final deu certo. Ele deu certo porque Jesus estava ali. Eu tenho plena convicção que o casamento do pastor José e da missionária Nilza tem 50 anos, porque Jesus está nele. Eu sei que não foram anos fáceis. Aliás, eles se casaram antes de eu nascer. Mas Jesus já estava cuidando de tudo. Cada dia, cada passo. Glória a Deus. Ele já estava cuidando de tudo. Então o casamento para dar certo, amados, é um casamento onde você tem Jesus. Você precisa convidar Jesus. E o casamento onde tem Jesus é onde você obedece a Ele. Porque não adianta você falar de boca. Tem pessoas que falam de boca, mas na prática não obedecem. E no livro de Isaías está escrito, esse povo me ouve com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se eu tenho Jesus no meu casamento, eu vou obedecê-lo. Eu vou cumprir as suas determinações. Você que é homem tem obrigações enquanto esposo. Você que é mulher, você tem obrigações enquanto esposa. E ainda que o mundo diga que é de outro jeito, o mundo é que está errado. Porque o certo ainda é certo. E o errado tem perdão para quem quer se arrepender e ir para o caminho certo. Então, nós precisamos seguir a Jesus. A Bíblia diz que a esposa ela deve ser submissa ao seu marido. Isso não é uma questão de escravidão, de humilhação. Até porque é prazeroso também ser submissa a alguém que vai zelar por você. E tem pessoas que dizem assim, mas é muito pesado. O mandamento foi pesado para as mulheres. Não, o mandamento mais pesado não foi para a mulher, foi para o homem. Porque a Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É interessante que o texto, quando fala do casamento do apóstolo Paulo, ele não manda a mulher amar o marido, mas ele manda o marido amar a esposa. E ele fala que o amor tudo suporta. E ele diz que o amor do marido pela esposa tem que ser como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus morreu pela igreja. É bíblico dizer que se for necessário você morrer no lugar da sua esposa, você que é casado, homem, varão, você tem que fazer isso. É a palavra de Deus. Então cada um tem a sua parcela. Cada um tem a sua parte a ser cumprida. E o texto fala que Jesus estava como convidado e os discípulos de Jesus também estavam como convidados. Quando eu penso num discípulo de Jesus, 12 homens, homens de Deus, homens que estão seguindo o Mestre, eu entendo que são homens que fazem, ou a princípio tentam fazer aquilo que é certo. Então no seu casamento, você tem que convidar pessoas que são de Deus. Você tem que incluir na sua vida conjugal pessoas que são de Cristo. Pessoas que têm espiritualidade, intimidade com Deus. Por que muitos casamentos estão errados?
Porque as pessoas ouvem qualquer pessoa. Ah, passa uma crise, aí vem aquela amiga de Satanás, separa, arruma outro. Mas não é o que a Bíblia diz. Deus ele pode consertar aquilo que está torto. Deus pode libertar, pode salvar. O Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ainda é o Deus de hoje, presente em nosso meio. E ele ainda restaura. Diz a palavra de Deus que ali eles passaram por essa questão do vinho. Os casamentos naquela época duravam 7 dias. E a questão da falta de vinho era uma desonra em relação aos convidados. Segundo os estudiosos, era considerada uma violação da receptividade. Você não estaria recebendo bem, todo mundo quer receber bem, né? Os seus convidados. Poderia gerar um processo da família da noiva contra o noivo. Mas Jesus estava presente. Há quem entenda que houve esse problema porque eles calcularam mal a multidão, talvez fosse mais pessoas do que aquilo que eles pensaram que iriam, do que eles foram convidados. Talvez a multidão estivesse mais sedenta que o normal, eles vão beber tanto, receberam mais. Talvez o dinheiro tivesse acabado, não tinha orçamento. Mas há quem entenda que eles tinham um orçamento, mas ainda assim calcularam errado. E agora? As pessoas se levantassem com raiva, fossem embora, porque tem pessoas que são impacientes. Nem todo mundo é compreensivo. Você unir 2 pessoas já não é fácil, porque cada cabeça é de um jeito, cada um tem a sua criação. Uma mulher tem 10 filhos, os filhos não são iguais, tem seus perfis, suas naturezas. Aí você une um casal, né? Um homem e mulher, por si já tem suas diferenças, criadas por Deus. Cada um cresceu num ambiente, num lar, com certas amizades, estudos e por aí vai. Diz a palavra de Deus. Maria reclama dizendo, não tem mais vinho. Jesus olha para ela e diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É como se dissesse, olha, eu não estou no mesmo pensamento que você. Que tenho eu em comum com você? Você está pensando que eu tenho que fazer algo agora? Ainda não é agora. Vou fazer no meu tempo, na minha hora, no meu momento. Então Maria se dirige aos serviçais e diz assim, façam tudo o que ele nos disser. Maria queria fazer alguma coisa, mas ela não podia fazer. Mas ela entendia, Jesus pode. Ele pode, ele tem poder. Ele pode multiplicar, ele pode restaurar. E como Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora, é porque não era o momento de acontecer. O milagre de Deus também tem um momento certo para acontecer na sua vida. Nós não podemos atropelar. Nós não podemos passar por cima. Perceba que se Jesus fizesse antes esse milagre, talvez alguém achasse que foi uma mentira. Um teatro. Ah, Jesus pegou o vinho, estava ali escondido. Ele não ia fazer isso, ele não tem condições de fazer isso. Então ele espera o momento certo, né? Até as coisas avançarem para fazer. Às vezes, se Deus operasse antes, alguém não valorizava, alguém não reconhecia. Tem coisas que Deus só faz no momento certo. Não era a hora, mas a hora chega. Existe o momento certo de Jesus aparecer, de Deus aparecer. E às vezes Deus opera no extremo da dificuldade. Quando Moisés e os hebreus eles estavam ali diante do Mar Vermelho, Deus esperou esse momento para abrir o mar. Perceba que atrás vinha Faraó com seus cavalos e cavaleiros, na frente havia o Mar Vermelho, não tinha como ultrapassar. Os estudos falam que se eles fossem para um lado, haveriam penhascos, eles estavam com idosos e crianças, não teriam como passar, e do outro lado haviam chacais. A questão é para onde nós vamos? Aí nesse momento Deus abre o Mar Vermelho. Deus tem a sua hora de operar. Deus tem a sua hora de fazer. Perceba que não foi na hora que Maria disse, foi na hora que ele quis. Atrasou um pouquinho na ótica humana, mas foi na hora de Deus. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar pedras, tempo de afastar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Diz a palavra de Deus. Maria repete a mesma postura de Faraó. Houve um tempo, lá em Gênesis, que houve uma escassez no Egito. E Faraó disse aos egípcios, façam tudo o que José vos mandar. Essa história se repete aqui. Houve uma crise no casamento. Maria disse aos serviçais, façam tudo o que ele, Jesus, vos mandar. A Bíblia fala que ali, Jesus manda que pegassem 6 potes de pedra, aonde os judeus enchiam com água
uma água que era usada para purificação nas cerimônias. Primeiro eles lavavam-se, se lavavam ali e depois eles iam realizar a cerimônia. E esses potes eles foram enchidos. Eles tinham uma quantidade de 80 e 120 litros. E através desses potes, Jesus ele faz o milagre de transformar a água em vinho. Perceba que é algo incrível, único, né? Porque são substâncias completamente diferentes, completamente opostas. Se você fosse fazer isso quimicamente, você precisaria de uma máquina, você teria que romper moléculas de um, átomos de outro, mudar a pressão, a temperatura, acrescentar alguma coisa, tirar outra coisa, e simplesmente ele fez tudo no poder da sua palavra. Nós estamos falando de um Deus, que ele consegue solucionar o seu problema no poder da palavra. Aquilo que é difícil para mim e para você não é difícil para ele. Eu ia falar que aquilo que é impossível aos olhos do homem não é impossível para o Senhor Jesus. E por que ele pegou água? A água, se nós compararmos água com vinho, a água não tem valor. A água é algo comum, todos ou quase todos têm acesso à água. Já vinho tem um valor, tem um preço, é caro conforme a marca, o tipo, né? Há quem entenda que quanto mais dura o tempo, mais caro ele fica. E por que ele pega a água para transformar em vinho? Porque a mensagem é essa: Jesus pega tudo que não tem valor e transforma, dando valor para mim e para você. E é isso que ele faz com o homem. Nós não somos merecedores de nada. Essa que é a verdade. Mas Jesus nos pega e nos transforma. Nós temos o costume de apenas olhar para aquilo que nós não temos, mas você já olhou para tudo que você tem? Você está vivo. O seu coração está batendo. O seu pulmão está respirando. Você tem um trabalho, você tem uma família, você tem roupas. Você passou aquele perfuminho antes de vir para cá hoje mais cedo. Quem sabe parou no espelho, fez uma selfie ali para registrar, partiu. Louvado seja Deus por tudo que Deus nos dá. Muitas pessoas não têm o que nós temos. E Deus ele tem sido bom conosco. Deus ele transforma a água em vinho. Nós temos uma sociedade, amada, desacreditada. As pessoas, elas debocham da fé, debocham de Cristo. Da faculdade ao doutorado, quantos professores ateus eu tive que ridicularizam o nosso Deus, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Entenda que Deus ele tem poder de transformar o homem, de mudar a natureza. Tem pessoas que dizem assim: mas eu nasci assim. É por isso que Jesus disse a Nicodemos: olha, você tem que nascer de novo. É como se dissesse: o primeiro nascimento deu errado, você tem que nascer para mim, nascer em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então Jesus disse para aqueles homens encherem os potes, e me chama a atenção que eles não encheram nem por um terço, nem para metade, eles encheram tudo. Jesus fez o mais difícil, o impossível, transformar água em vinho, mas eles primeiro encheram tudo que eles podiam. Por quê? Porque Deus ele faz o mais difícil, mas você tem que fazer a sua parte. Aquilo que você pode fazer, faça. Está na mão de Deus, quem faz é Ele. E tem coisas que somos nós. Ao ver um casamento de tanto tempo, 50 anos, amados, eu fico imaginando quantos momentos um ou outro não oraram a Deus, pedindo direção, pedindo discernimento, quantas vezes não cederam, porque casamento é isso. É muito bonito ver aquelas fotinhas no Facebook, no Instagram, mas o que leva a uma foto postada hoje, a uma foto postada daqui a uma semana, são desafios que são enfrentados nos bastidores. É o dia a dia. O diabo ele odeia a família. Ele quer deturpar tudo aquilo que foi criado por Deus. Né? Nós chegamos ao ponto, olha que nível nós chegamos, né? As pessoas discutirem o sexo biológico. Mas eu me sinto assim. Amados, eu falo sem medo de errar. Não falo como pastor, mas pela misericórdia de Deus como biomédico. Deus só fez macho e fêmea, simples. Ou você é XX fêmea, ou você macho, ou você é o outro. XX fêmea, XY macho, ou você... Não existe um terceiro gênero. E a Bíblia vai nos dizer, a ciência vai nos dizer que a fêmea é atraída pelo macho, o macho é atraído pela fêmea. E foi o Senhor quem criou. E foi o Senhor quem firmou. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Jesus mandou levar aqueles potes encarregados da festa
E quando encarregado, o mestre-sala, né, ou fiscal, ele experimentou, ele disse que era o melhor vinho que ele já havia provado. Perceba que ele não sabia nem a origem, mas ele consegue constatar a qualidade daquilo que estava sendo lhe oferecido. Duas coisas chamam a atenção. A primeira foi que a água foi transformada em vinho. E a segunda é que não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho. Para os orientais, o vinho ele é tão comum como o café para nós. Todo mundo gosta de café. Não sei se está podendo comprar agora, né? O que está acontecendo na economia, mas todo mundo gosta. E entre o vinho, ou os vinhos daquela época, Deus, Cristo, fez esse vinho se tornar diferenciado. Deus ele tem poder de tornar a sua vida diferenciada. De fazer algo em você diferente de tudo que você já viu. Quem tem poder de fazer isso é o Senhor. É Deus. Ele oferece aquilo que ninguém pode oferecer. O casamento começou mal, mas estava seguindo bem agora. Porque o melhor não é o começo. Eu ia falar que o melhor não é o começo, mas sim o final. Quantos começam e desistem? Quantos casamentos começam com juras de amor, promessas e eles terminam? E nós estamos diante de um casal que já está há 50 anos. Meio século. Para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Aquele homem não sabia de onde esse vinho vinha. Ele vinha de Cristo. Ele veio da ordem de Cristo. Às vezes as pessoas não sabem tudo que dá certo. É Jesus. O segredo é Jesus. Não tem muito mistério, não tem muita diferença. É Jesus. Jesus tem poder de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Jesus tem poder de transformar o coração do homem, transformar o coração da mulher, de entrar na mente, de restaurar aquilo que está em cacos, em frangalhos, de fazer com que a sua vida não seja só uma aparência, mas também seja essência, de fazer você voltar a ter alegria novamente. O texto vai nos dizer, meus queridos, que ali o mestre Sala questiona dizendo, olha, não é costume você dar o melhor vinho agora. Geralmente você dá o melhor vinho no começo, está todo mundo sóbrio. Aí quando o povo está bêbado, embriagado, você dá o vinho ruim. Só que você fez diferente. Você deu o melhor para quem não teria condição de saborear, não teria discernimento para saborear. Você deu o melhor para os piores. É isso que ele estava dizendo. E foi o que Deus fez. Deus deu o melhor para os piores. Ele deu Jesus para nós que somos os pecadores, os piores dessa terra. Mas nós recebemos o melhor que foi o Senhor Jesus. Deus deu o melhor para os piores. Diz a palavra do Senhor. E ali Deus muda aquele casamento. Eu fico imaginando algumas pessoas ali presentes se perguntando, vai dar errado? Não tem mais jeito, vai ser um escândalo, vai ser, fruto de uma fofoca, vamos comentar, só que não sabiam que Jesus estava lá. Talvez alguém pense algo relacionado à sua vida. Olha, não tem mais jeito, eu conheço ele, eu conheço ela já conversou comigo, ele conversou comigo e tal. Daqui a pouquinho vai ter divórcio, separação, não tem jeito. Convide Jesus. E a história vai ser outra. Convide o Senhor. E Ele pode fazer algo novo. O texto fala que o mestre Sala ele foi agradecer ao noivo, porque ele achava que foi o noivo que proveu aquilo. Mas quem proveu foi Jesus. Às vezes nós achamos que o mérito de algo está na pessoa, mas não é a pessoa, está no Deus que está por trás daquilo. O mérito não é no homem, é do Senhor. Quantas vezes algo ia dar errado? Jesus entrou. Ia fracassar, Jesus entrou. Tentaram fazer algo contra a sua vida. Deus cortou o laço. É Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Me chama a atenção que aqui não fala em nenhum momento que os noivos tiveram conhecimento da falta do vinho. Isso me chama a atenção. O texto fala de um problema que houve, faltou o vinho. E esse problema ele foi consertado. Jesus entrou, chamaram os serviçais. Os serviçais obedeceram a Cristo, colocaram água no pote, levaram, pronto, está pronto. Mas cadê os noivos sabendo, ou a noiva ou o noivo? Eles não souberam, talvez não souberam, não está claro isso no texto. O que me passa a mensagem é que às vezes Deus conserta coisas antes mesmo de você saber. Quantos planos malignos foram destruídos antes mesmo de você saber? Deus consegue cortar o problema antes dele chegar até você. Já parou para pensar nisso? A gente costuma só focar nos nossos problemas. Pastor, eu estou com 10 problemas. Glorifica a Deus, podia ser 30. Podia ser 50.
Ah, mas eu estou passando por isso e isso. Também está passando por isso e muito mais do que você. E Deus não está deixando certas coisas ocorrerem na sua vida. Jesus pode ter consertado a questão do vinho antes do problema chegar ao noivo e à noiva. Eu não digo do noivo se estressar, ou da noiva se estressar. Esse é o nosso Deus. Entenda que o vinho ele representa alegria. O vinho tinha acabado. Às vezes a alegria vai acabando. Jesus traz alegria para o seu casamento. Jesus traz alegria para a sua família. Ele resolve o seu problema. Esse milagre, nós lemos no último versículo, fala que nesse momento, né? Versículo 11. Foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória. Esse milagre foi para a glória de Deus. A sua vida é para a glória dele. 50 anos para a glória de Deus. Tantos anos glorificando ao Senhor. Ele é o principal. Primeiro ele. Né? Ele fala, né, que uma corda de 3 nós é mais difícil de romper. O homem, a mulher e Cristo. 3. Tem que ter ele na sua vida. Aqui entenda que o primeiro milagre de Cristo foi realizado nesse casamento, fazendo uma referência ao próximo casamento, né, que é o casamento da igreja, a noiva do Cordeiro com o noivo. Jesus voltará. Jesus vai voltar e ele vai se casar com a sua noiva. O primeiro milagre de Jesus na terra foi no casamento. Ainda vai ter um outro casamento entre o noivo e a noiva, que é a igreja, o corpo de Cristo. No primeiro casamento, Jesus marcou presença. Nesse casamento ele vai estar presente também. Nesse primeiro casamento, Jesus transformou a água em vinho. E no próximo só vai entrar quem for transformado da água para o vinho. Amém, amados? Amém. Peço que você fique de pé. Eu quero convidar a senhora Nilza e o pastor José aqui na frente. Quero orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. Queria que os adultos tenham suas mãos para cá, amados. Vamos abençoar esse casal. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós queremos apresentar este casal diante de Ti, Jesus. Nós queremos ministrar toda sorte de bênção sobre a vida deles. Pai amado, nós sabemos que a caminhada até aqui não foi fácil. Foi uma caminhada de alegrias, de sorrisos, mas também de choros, de tristezas, momentos eventuais de incertezas. Mas o Senhor, meu Pai, os trouxe até aqui. Ebenezer, né? Até aqui os ajudou o Senhor. Deus, eu quero te pedir, meu Pai, uma bênção especial sobre a vida do pastor José, da missionária Nilza, sobre a vida dos seus filhos, dos seus genros e noras, dos seus netos, meu Pai. Abençoa poderosamente essa família. A família é projeto de Deus. Pai amado, que toda a seta do adversário, todos os laços do adversário caiam por terra. Que o Senhor venha cobri-los com o sangue do Cordeiro. Ajude o Senhor Deus, entra na área da saúde, seja médico dos médicos, fortalece, revigora, traz refrigério, venha multiplicando as bênçãos, que toda língua contrária, todo projeto do inferno seja destruído agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor nos abençoe cada vez mais, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame ricas bênçãos sobre a vida deles. Os trilhe, os conduza, os guie em meio à caminhada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, Jesus. Não, é maravilhoso, né? O pastor aqui, o louco da Deus. Né? E agora, eu creio que a minha família tem água para né? Cheio de água para lá, eu vim até aqui. O que é até aí? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria que estamos nessa noite comemorando os 50 anos de casado do meu pai e da minha mãe. 50 anos de união. Que através dessa união estamos todos aqui unidos. E eu trouxe uma mensagem para homenageá-los. Antes de ler a mensagem, eu vou deixar 2 versículos.
E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Isaías 46, 4. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmos 90, 12. Compromisso, deixar uma mensagem. Estou um pouquinho ansiosa, mas não reparem nisso não. Hoje é uma data especial. Afinal, passa 50 anos de casados e é uma demonstração de grande sabedoria e generosidade, pois nem todo mundo consegue observar compreensivamente as lições da vida. Nem todo mundo é capaz de fazer abdicações, de se comprometer com alguém, com filhos, com família. Essa é uma realização de poucos, e esses poucos são escolhidos de Deus. Vocês, pai e mãe, são pessoas escolhidas por Deus. Para falar dessa data, sinto que preciso fazer um flashback da nossa vida. Ou seja, voltar no tempo. Esse tempo que é a minha infância, onde se desenha em meu espírito com tão vivas cores que parecem frescas de ontem. Todavia, mais de 40 anos param sobre ela, pois hoje tenho 41 anos. Glória a Deus. Vejo-me menina com meus irmãos, brincando na lateral da nossa casa amarela, pois meu pai adorava pintar nossa casa de amarelo. Era a cor predileta dele. Ia mudar a cor da casa. Não, vamos pintar de amarelo. E ele sempre pintava de amarelo. Recentemente foi que ele aceitou mudar. E nessa lateral da nossa casa, no terreno baldio que tinha ao lado, nós jogávamos vôlei. E aí passava-se também minha mãe, enquanto nós brincávamos, na padaria, labutando. Vejo meu pai, que é o nosso padeiro, é o nosso mestre de obras e muitas vezes o nosso motorista, pois nos levando sempre à escola, ao trabalho. Até hoje ele ainda faz isso aos seus 71 anos. Glória a Deus. Hoje posso dizer que as coisas eram bastante leves naquela época. Ouço bem claro mãe nos proibindo de ir brincar na casa dos vizinhos. E nada de crianças de fora lá em casa. Afinal, nós já éramos uma boa quantidade. Éramos 4. E sempre tínhamos primos, tios que também moravam com a gente em nossa casa. Sempre era uma casa cheia de visitas. Daqueles bons tempos, tempos em que vivemos na casa dos nossos pais, resta uma grande saudade e muitas valorosas lições de vida que aprendemos. Nossos pais deixaram registrados em nossas memórias o exemplo de firmeza, de caráter, de respeito uns pelos outros, a ideia de união familiar e de um laço muito forte de amor, mesmo que às vezes a gente se arranhe um pouquinho, afinal somos humanos. Tenho certeza, porém, que o amor que nos une é mais forte que qualquer situação negativa que porventura vivamos. Os valores que nossos pais nos imputaram fizeram de nós pessoas do bem. Corajosos, capazes de ir à luta pelos nossos ideais, com dignidade, sem pisar em ninguém, usando como armas a justiça, a verdade e o bom caráter. Nossos pais, na particularidade de suas essências, nos deram relevantes exemplos. Mãe, sempre corajosa e audaciosa, às vezes impulsiva e exagerada, mas infinitamente forte e batalhadora, que jamais se cansava, nem desistia de lutar para melhorar a nossa vida, para ver seus filhos saudáveis, formados, com uma profissão digna, que pudessem viver. Pai, com seu jeito suave e sábio, às vezes um pouco desajeitado, confiava na força da mãe, que é minha mãe, corajosa, e os dois ali se apoiavam, e assim suas ideias e suas inquietações
iam se acalmando e tomando direção. Nossa, como eles são diferentes. Ela é a ação, ele é a mansidão. Ela é a rebeldia, ele é a calmaria. E nesse jogo paradoxal de personalidades, eles foram vivendo e criando seus 4 filhos. Hoje somos adultos e sem hipocrisia, podemos afirmar que fomos muito felizes com vocês e somos muito felizes. Até mesmo nos momentos que aconteceram castigos durante a adolescência, que foram poucos. Eu confesso que eu fui mais privilegiada, que os meninos foram mais pesados. Vocês foram bravos guerreiros e nós só temos que lhes agradecer e dizer do nosso imenso amor. Tomar como exemplo essa coragem de estar juntos por 50 anos, com amor e algumas vezes desamor, com alegrias, mas também com preocupações, zangas, incertezas, porém, sem nunca desistir de continuar juntos e abraçados. E essa causa digna e necessária que é a valorização da instituição da família. Sabemos que casamento não é só alegria, é também abdicação, medos, mágoas, desencontros e bastante sabedoria para saber retroceder e reconhecer que o que importa na vida é viver com intensidade tudo aquilo que nos propomos a fazer. Por isso, agradecemos a Deus por ter nos dado esse presente maravilhoso que são vocês. Que Deus abençoe suas vidas com saúde, serenidade, para viver todo o tempo que vier e curtir a grande família que nós formamos. São 4 filhos e 7 netos atualmente. Seremos para sempre um só coração, uma grande família abençoada por Deus. Parabéns, que Deus os abençoe. Glória a Deus! Essa mensagem foi preparada com muito carinho. Eu sou muito grata pela minha família. E como eu coloquei na mensagem, né? Nem tudo é perfeito, nós somos imperfeitos. Mas que felicidade estarmos aqui hoje. E muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho de estarem aqui presentes, né? Contemplando esse momento. Glória a Deus. E que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aqui presentes também. Amém. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, né? Aqui, como já falou aqui, eu estou aqui contemplando, tem 3 filhos aqui, 3 filhos, né? Tem 2 cunhadas, né? 2 cunhadas, 7 netos, né? Genro e 2 noras. É maravilhoso para a gente ver tudo. E um filho não está aqui, que ele foi trabalhar. Disse, eu vou trabalhar, então vai trabalhar. Quer dizer, os outros estão tudo aqui. Ele ajudou aqui na arrumação da casa. Irmão, é maravilhoso isso. Você quer deixar alguma mensagem? Tem alguém da família que quer falar algo? Pessoa? Do Osvaldo falar algo aqui, do Osvaldo? Sim, falar. Aqui, não quer que está saindo da casa. Já está saindo? Boa noite a todos. Muito, glória a Uma Deus. grande satisfação estar nessa festa tão encantadora, comemorando 50 anos, bodas de ouros da minha cunhada, do meu irmão, é o nosso irmão mais velho hoje, é um modelo, é um exemplo para todos nós, da família, e estou muito feliz com esse momento, muito satisfeito de estar aqui e agradecido por estar podendo estar presente com a minha esposa, com o meu filho. Os outros não vieram porque tem outros compromissos, não puderam vir, mas fico muito feliz e desejo que vocês tenham uma vida bastante abençoada, como já está sendo. Glória a Deus. É isso que eu desejo a todos vocês. Sim, você falar alguma coisa? Vai, meu. Tem mais? Jacques? Alguém da família, sobrinho, cunhado, neto? Falar alguma coisa? Então está tudo bem? Não pode falar alguma coisa, Mercedes? Uma coisa bem. Convido mais para um louvor, depois nós encerrar com a oração.
Vamos louvar mais um louvor, em nome de Jesus.